Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. Eu sou também professor da Faculdade de Direito da UFC, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Também já coordenei dois cursos de direitos em faculdades privadas. E sou autor de alguns livros. Eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo falando de um, e nesse momento gostaria de tratar de um outro igualmente importante. É o livro Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública. No primeiro capítulo desse livro, que é o mais longo, eu trato de como a Reforma Protestante vislumbrou a ideia de direito natural, que já a antecedia, era defendida e esposada dentro do catolicismo romano, dentro da patrística também foi sustentada e até mesmo por alguns filósofos gregos, embora o cristianismo tenha trazido correções e refinamentos. A Reforma Protestante também, tomando essa ideia, a refinou e a fez melhor. O direito natural, como concebido na Idade Média e até mesmo na Antiguidade Clássica, ele baseava-se num conjunto de deveres a que as pessoas estavam jungidas por força da natureza, deveres éticos, morais, ligados à natureza humana, aquilo que lhe dá a perfeição, fazendo a análise do movimento das nossas inclinações em direção às suas respectivas perfeições, do sentido ético, no sentido moral. O protestantismo, a reforma, no caso, tendo descoberto um pouco mais sobre a subjetividade humana, trouxe a noção de direitos naturais, ou seja, nós não temos apenas deveres por força de um direito natural objetivo, mas nós também temos direitos naturais subjetivos. E assim, a coisa não ficou reduzida aos deveres, mas também aos direitos. Por isso que isso favoreceu muito a chegada do Estado constitucional, porque outrora se admitia que o rei tinha até deveres para com seus súditos, mas os súditos não tinham direitos em relação aos quais o rei estava limitado, de modo a poder reivindicá-los perante o rei. Então a reforma trouxe essa complementação imprescindível, um direito natural de deveres e de direitos. Depois da reforma, por força do iluminismo, nós tivemos uma outra corrupção, pior até do que a incompletude da visão da Idade Média. Foi a ideia de que nós temos tão somente direitos. Hoje em dia nós retratamos os problemas judiciais não como alguém tendo descumprido um dever, mas como no choque de direitos, um direito de um ter prevalecido contra o do outro, como se fosse apenas uma questão de prioridade de direitos naquele momento, naquela circunstância casuística, e ninguém estivesse vinculado a deveres. Assim, ninguém tem uma possibilidade de pedagogicamente se instruir sobre a ética, porque tudo fica em função de direitos, tudo fica em função do ego humano, das reivindicações humanas insaciáveis. Então, nós tivemos esse período novo, secularizado, influenciado pelo iluminismo, que baixou a guarda em relação aos deveres, reduzindo tudo a direitos. Esse período é pior do que o da Idade Média, em que a coisa era vista mais sob o ângulo de deveres. E aqui eu não estou falando do pior e melhor em termos institucionais, mas em termos de concepção de direito natural. E o protestantismo, no seu momento áureo, ele trouxe esse equilíbrio entre deveres e direitos. Então lá nós vamos ver nesse capítulo a posição de Calvino, de Lutero, dos reformadores posteriores, e vamos então ver a importância de retomarmos, restaurarmos a correta visão do direito natural, no caso, aquela que foi defendida pela Reforma Protestante. Temos também no livro Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública, um capítulo sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, onde temos a oportunidade de ver que tal definição de casamento ou de família que contempla pessoas do mesmo sexo unidas e podendo até adotar crianças, ela não apenas é contrária à Constituição e ao nosso direito civil. A gente vê, inclusive, as contradições nesse capítulo da decisão do STF no Brasil, no voto dos seus vários ministros, que não foram convergentes para o mesmo caminho, e nós vemos também como essa união é contrária à natureza das coisas e o direito natural, e não cumpre uma função pública, a união entre pessoas do mesmo sexo, que a união heterossexual cumpre, que é ligada à procriação e à continuidade da sociedade. Então nós temos lá uma análise muito
bem feita sobre esse tema. Também lá nós tratamos da questão das cotas, entramos na questão do racismo e como devemos ver isso à luz da Bíblia, da perspectiva teológica da Reforma, fazendo até uma alusão às categorias de lei e graça em Martinho Lutero. Nós também temos um capítulo sobre a esfera pública. É possível trazer argumentos de fé ou argumentos de fundo religioso para a esfera pública, para questões como, por exemplo, o aborto, a própria união entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós tratamos também disso lá. E muitos outros temas, como a nossa visão cristã do meio ambiente, tem um capítulo reservado a essa temática, e muitas outras que são interessantes. Então, eu recomendo esse livro para que você leia, Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública. É um livro publicado pela Fonte Editorial. Eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia para esse momento que nós vivemos, para lhe instruir a se posicionar adequadamente sobre vários assuntos que estão em discussão, de um modo consentâneo com a nossa perspectiva cristã e mais particularmente com a nossa fé evangélica, e mostrando que ela tem, digamos assim, uma potencialidade de responder a perguntas muito maior do que qualquer outra cosmovisão ou concepção paralela. Que Deus abençoe você ricamente.